Para quem nasceu no começo dos anos 2000 ou no final dos anos 90, o acesso a jogos poderia ser um pouco complicado. Bom, pelo menos para mim foi. No começo da minha vida eu só conseguia jogar quando ia para casa de outras pessoas que tinham videogame ou no barzinho que tem do lado da minha casa. E por causa disso eu até achava que Mario World era jogo de fliperama. Mas enfim. Nessa de ir pra casa pra outras pessoas, minha mãe uma vez levou pra casa de um amigo dela que os filhos tinham um Mega Drive. E foi ali que eu conheci um tal ouriço azul e uma raposa laranja que tinha 2 caudas. Naquele momento, Sonic entrou rolando na minha vida. Mas é aquilo, igual eu falei, eu não tinha videogame. E o tempo que eu fiquei na casa daqueles moleques não foi o suficiente nem pra chegar no meio do jogo. Mas o tempo foi passando e meus pais decidiram me trazer pra casa o PC que eles usavam lá na loja deles. E depois de voltar de uma viagem pra fazer compras pra loja, minha mãe me dá uma revista de um certo dragão vermelho que ao colocar o CD que veio nela no computador, um mundo de jogos estava a um clique de distância. E como eu não era bobo nem nada, e claro, vendo mais uma vez aquele ouriço azul, só que na capa da revista que veio o CD, eu fui atrás de ver qual seria o jogo dele que teria no CD. Pessoas, prazer, eu sou o Silvio, o Diabo Rosa da internet. E sim, depois dessa longa introdução, dando um pequeno contexto pra falar pra vocês como foi a minha aventura em anos da minha vida, descobrindo jogo pós jogo de uma das minhas franquias favoritas. Sejam bem-vindos à minha viagem musical em Sonic. E bom, antes de continuar eu queria pedir aquele like, se você gostar do vídeo, é claro. E se inscrever no canal, ativar o sino para não perder os vídeos que eu trago aqui. O jogo do Sonic que tinha na tal revista era Neo Sonic Universe. Quem é fã de Sonic sabe que isso aqui não é oficial. Na verdade é um fangame feito por um brasileiro. Eu só fui descobrir isso depois de mais velho, porque convenhamos, Alex é um nome mais gringo do que brasileiro. Mas enfim, vamos dar uma mega aprofundada nesse joguinho aí. Abrindo ele, temos uma introdução da lore do jogo. Shadow aparece, diz que quer matar o Sonic, dá um Hadouken nele que o derruba da plataforma que ele se encontrava. Mas o Sonic não morre. Na verdade, ele é salvo por Tikal, uma personagem que nem todo mundo conhece, pois em questão de jogos eu acho que ela apareceu em um jogo só, igual a maioria dos personagens secundários de Sonic. Tikal diz que aquele não é o Shadow, mas sim Evil Tempest, o nome de vilão mais genérico de todos. Mas bem, antes de prosseguirmos, eu queria que vocês notassem algumas coisas. Primeiro, já começamos como esse jogo. Essa música da introdução é muito da hora. E eu queria mostrar aqui também, pra quem não percebeu, o Sonic nadando. Isso aqui tá muito errado e muito cômico, na moral. E também tem o fato do jogo parecer estar todo borrado. Então, olha como é que o jogo abre no meu PC. Amigo, esse jogo é de 2003. Isso aqui era o Full HD da época. Enfim, indo pro menu, temos como iniciar o jogo e podemos ver que tem até um elenco legal de personagens. Sonic, Tails, Knuckles, Amy e Shadow. Mas bem, bora começar. Apesar de que eu não vou me aprofundar tanto assim no jogo, uma resumida bem de leve em cada fase e tudo mais. O jogo consiste em 6 fases que precisam ser jogadas com cada personagem para zerar o jogo. Por quê? Bom, o jogo consiste de o personagem seguinte está preso e para resgatar ele, você tem que passar por todas as fases. Então, zerando com o Sonic libera o Tails, zerando com o Tails liberamos o Knuckles e assim por diante. Mas bora falar da gameplay e das fases, né? A primeira fase seria o equivalente da Green Hill desse jogo, mas eu acho que já vi esses sprites. Eles são dos jogos de Game Boy, mas não são as mesmas fases. Ela tem nomes diferentes e músicas diferentes. Indo pro Sonic, cara, eu sei que o Alex era um dev iniciante na época, mas putz grila, mano, o Sonic é lerdo, viu? Mas se bem que, parando pra pensar, isso até que combina com o level design do jogo. Como assim? Ao contrário dos jogos oficiais, que você tem uma fase super comprida pra você poder correr a rodo, aqui as fases são mais verticais do que horizontais. Então meio que correr mais te prejudica do que ajuda. Ainda mais se tratando que esse jogo é mais puzzle do que plataforma às vezes. E fora uma coisa muito triste que acontece. Esse jogo ele tem um bug que acontece com todos os personagens, que é cola nas paredes. Sim, do nada, depois de correr, sua hitbox bate na parede e você não consegue mais sair. Bom, exceto falando do Sonic, Tails e Knuckles. Eles conseguem sair dependendo da parede, mas a Amy e o Shadow não. Por quê? Mobilidade. Sonic, Tails e Knuckles têm habilidades de mobilidade. O Sonic quica pros cria, que quer dizer, ele quica nas paredes. O Tails
voa, igual nos jogos oficiais, e o Knuckles plana e escala, igual nos clássicos mesmo. Mas Sylvie, se só eles têm essas habilidades, como que a Amy e o Shadow passam de alguns lugares que o jogo te obriga a usar essas habilidades? Então, eles não passam. Brincadeiras à parte, o jogo propositalmente coloca umas paredes que são removidas quando você joga com um personagem sem mobilidade. Isso, de certo modo, é bem da hora. E a penúltima coisa que tenho que falar obrigatoriamente aqui é sobre os Special Stages. Toda a fase pode te levar para um, mas você precisa achar 3 cabeças de Tikal que fica escondido no meio do mapa. E passando por elas, podemos coletar as esmeraldas do caos. E bom, eu já falei sobre a primeira fase, então eu vou dar uma overview sobre cada uma. Como eu disse, a primeira é tropical, com temática de Green Hill, e ela tem essa música que é muito agradável e passa demais a vibe de praia. Mas espera, eu acho que eu já ouvi isso antes. Ah, sim, igual os sprites, as músicas também são de outros jogos, e essa é um remix da Poca Poca Island, de Super Adventure Island 2. A segunda fase é uma fase de gelo. O engraçado é o nome dessa fase, New Amy City. A Amy tá tão bem na vida que ela tem uma cidade. E mais uma vez uma música conhecida. Mas qual que... Peraí, é Metal Madness? Tá, eu não tava esperando por essa. Indo pra terceira fase, que é completamente puzzle vertical. Correr aqui só vai te matar, é sério. E eu acho muito engraçado o nome da fase ser Running River, sendo que não tem nenhum rio. E a música dela é muito boa. Passa real a sensação de você tá nas alturas. Talvez porque seja uma música de fase aérea do Sonic 3? Talvez, não sei. A quarta fase... Nossa, como eu amo essa música, mas eu odeio essa fase. Acho que o dev já tinha derretido o cérebro no desenvolvimento disso daqui. É puzzle atrás de puzzle, você tem que ficar indo e voltando das extremidades da fase, apertando o botão pra abrir porta. E nisso acaba sendo um monte de seção de plataforma bem punitiva, com um monte de espinho embaixo. E bom, a música, pra quem não pegou, é mais uma de Sonic CD. Nosso amigo Alex gostava muito de Sonic CD, hein? A fase 5, eu acho essa música muito boa, combina totalmente com a estética metálica da fase, exceto o seu nome, Botanic Zone. Cadê a botânica aqui, meu filho? Só tem ferro! E essa música é de um jogo que nem todo jogador de Sonic jogou, que é o Sonic Fighters de arcade. Da hora. E a última fase... bom, eu não sei se vocês manjam, mas todo jogo de Sonic tem que acabar no espaço. Então, na teoria, essa fase é pra ser uma base de foguetes. Mas eu acho que o Alex não tinha prop pra representar isso direito. E bom, falando da música, mais uma banger de Sonic Fighters pra conta. E passando todas essas fases 5 vezes e coletando todas as esmeraldas do caos, chegamos na luta contra o Evil Tempest. Bastante inspirada em outras lutas de Super Sonic, temos que evitar obstáculos e acertar o boss final. E sim, é a música final do Sonic 3, eu amo essa música de boss. E bom, vencendo o Evil Tempest, podemos ver os créditos. Quando eu zerei esse jogo pela primeira vez, eu ficava rejogando o boss final pra poder ouvir essa música dos créditos, que eu tô tendo que falar por cima pra não tomar copyright. E bom, depois disso, eu fui me aventurando em jogar outros jogos de Sonic, mas claro, jogando sempre o que o meu PC tancava. Até que chegamos lá pra 2012, onde eu descubro a existência dos emuladores, e baixo pela primeira vez o meu K-Fusion e junto dele 3 ROMs, Sonic 1, Sonic 2 e Sonic 3 e Knuckles. Cara, jogos muito bons. Mas vamos focar aqui no Sonic 2, tá bom? O jogo que eu joguei quando era criança. Eu sempre fui um cara de jogar jogos por jogar, mas nunca
nunca fui, nossa, eu tenho muito que zerar isso daqui. Eu entrava no jogo, jogava o que tinha que jogar e saía pra talvez um dia voltar a jogar o jogo. Seja recomeçando ou continuando do meu antigo save. Então eu fiquei muito tempo jogando, mas não zerando o Sonic 2 em si. Lembro de várias vezes eu chegar na terceira fase e simplesmente resetar o emulador porque queria jogar de novo o Emerald Hill. Mas a hora chega pra todo mundo. E um dia eu sentei na cadeira e falei pra mim mesmo, eu só saio daqui quando eu zerar esse jogo. E claro, como fiz com o primeiro jogo que mostrei aqui, também vou dar uma passada por cima. Esse sendo um pouco mais rápido que o anterior. É um jogo conhecido, eu não preciso fazer um review do Sonic 2, né? Sonic the Hedgehog 2, ao contrário do jogo que eu falei antes, o Sonic realmente corre aqui, e junto de nossa jornada temos o Tails, que quando eu era criança eu achava que ele era menina. Vocês também achavam isso quando eu era menor? Comentem aqui embaixo. Começamos em Emerald Hill, que é a fase perfeita para mostrar praticamente todas as mecânicas do jogo. Correr, pular, spin dash, a mecânica das Special Zones, que jogo bom. Inclusive a trilha sonora desse jogo é sensacional. Chemical Plant que eu diga, lembro de colocar essa música em loop enquanto eu tava no carro viajando, enquanto ficava imaginando o Stickman correndo enquanto acompanhava o carro. Quatic Ring, que é uma música que passa aquele tom de mistério, também é muito boa. Cassino Night, essa música é tão bonita que eu acho ela até um pouco romântica. E era só eu que perdia por time up aqui de tanto ficar jogando no cassino? Hilltop Zone é engraçada. Eu amo os barulhinhos engraçados que essa música faz. E a fase é toda platafórmica, muito gostosinho de jogar isso aqui. Nossa, cara, Mystic Cave Zone, que banger de música. Essa música eu meio que já conhecia antes mesmo de jogar o jogo, pode-se dizer. Ela era tema de um personagem de um outro jogo feito por fã, mas eu não quero falar dele aqui hoje. Quem sabe eu faço um vídeo disso no futuro. Acho que a única coisa dessa fase que eu não gosto é uma Trap Cave que tem lá no meio dela. Oil Ocean passa uma vibe meio egípcia, só eu que penso isso? E eu amo a mecânica de poder incendiar o óleo quando você mata um bicho perto dele. Metropolis Zone, eu acho irritante essa fase, mas a música é bem massa. Sky Chase eu acho que quebra um pouco o clima. Essa música é muito calma, mas até que combina com esse começo que a gente não pode correr que nem maluco por aí. Mesma coisa eu posso dizer de Wing Fortress. Passa a mesma vibe, mas com um toque de perigo. E com toque de perigo é porque estamos chegando na Death Egg Zone. Eggman, como sempre, querendo mijar na merda da lua, mais uma vez com uma base em formato de bola que fica em órbita no planeta. E chegando no fim da fase, enfrentamos mais uma edição do Egg Robô. E vencendo ele, enquanto temos as 7 esmeraldas do caos em mãos, podemos ver o final verdadeiro desse jogo. Mas, espera, essa música... O quê? Essa mesma música do jogo! É a mesma música do Neo Sonic! Mas como? Pois é, com meus, sei lá, 15 anos de idade, eu descobri que essa música acompanha a franquia de Sonic desde seu segundo jogo. Eu lembro até hoje do tanto que eu chorei ouvindo isso completar o Sonic 2 pela primeira vez. Não só porque a música é boa, ou porque eu zerei o jogo. Cara, eu senti junto a sensação de zerar o jogo que eu queria muito pela primeira vez na minha vida inteira, junto com a nostalgia de ouvir mais uma vez a música de um dos primeiros jogos do Sonic que eu joguei na vida.
vida. E bom, nisso a gente vai dar um time skip, uns 2 aninhos só, na verdade. Nesse tempo aí eu já tinha jogado a maioria dos jogos de Sonic que eu conseguia jogar na minha batata que eu chamava de computador. Tinha trocado algumas peças dele, me viciei em Overwatch, e nessa época eu peguei o costume de colocar música enquanto eu jogava. Só que eu ficava sempre nas mesmas às vezes, mas acabava sempre mudando as playlists de tempos em tempos. E nessas e outras eu voltei a ouvir músicas de Sonic. Claro, sempre ouvindo música de jogos que eu já tinha jogado, até eu começar a ouvir aquelas playlists de músicas variadas de franquias que tem no YouTube. Até que eu me deparo com músicas que eu estranhamente já tinha ouvido, mas eu nunca tinha encostado nos jogos delas até então. Uma dessas é essa que tá tocando no fundo agora, His Road, da banda Crush 40. Como eu disse, eu tinha um PC meio capenga, então na minha adolescência eu sempre ficava em sites de jogos flashes, e foi aí que eu conheci uma animação muito da hora de Sonic, Super Sonic His Road. Pra mim era o equivalente dos AMVs pros otakus. E bom, como eu disse, é só uma animação. Mas esse evento de eu descobrir que essa música era de um jogo de Sonic me fez ficar curioso. Que músicas mais eu ouvi em animações do passado que são músicas de Sonic? E cara, muitas! Eu pretendo um dia trazer um vídeo sobre essas animações em Flash que eu via quando era menor. Elas merecem um vídeo só delas. Mas, voltando para aquilo de eu pesquisar as músicas dos jogos, a His Road é do Sonic 06. E sabendo disso, eu fui atrás de ouvir a trilha sonora do jogo. E bom, esse jogo não saiu pra PC, só tem ele em consoles, então nem chances de eu poder jogar. Então quase que não dá pra falar desse jogo. Mas uma coisa que todo mundo sabe é que ele é ruim. Não em questão de história, mas sim de gameplay. Sério, eu amo a lore desse jogo. E as músicas são incríveis. His Road, All Hail Shadow, Dreams of an Absolution, cada uma dessas sendo tema de um personagem principal do jogo, Sonic, Shadow e Silver, respectivamente falando. E sem falar de My Destiny, o tema da Princesa Elise, que é muito linda. Mas talvez eu já tenha pegado aonde é que eu quero chegar. Zerando o Sonic 2006, podemos ouvir o tema dos personagens, porém, fazendo um final completo, ouvimos Sweet, Sweet, Sweet. É triste eu não poder colocar a música direito aqui no vídeo, pois ela dá flag, mas cara, quem diria que a mesma música ia aparecer 3 vezes na minha vida, em 3 ocasiões diferentes, me trazendo sentimentos diferentes e profundos cada vez que ela aparecia. E sem falar desse mix moderno da música feito pela banda original junto do Akon, sim, o rapper. Ah cara, é indescritível o sentimento que eu tenho quando eu ouço essa música. Vem tanta memória da hora na cabeça. E bom, o vídeo podia acabar aqui, mas eu tenho ainda algumas coisas pra mostrar. Na verdade, uma coisa pra ser específico. Deixa eu só pegar ali. Deixa eu ali pegar rapidinho. Vem aqui. Eu comprei o jogo. Pois é, em 2022 eu comprei o jogo original. Ele tava por R$50 e incrivelmente lacrado. Comprei na mão de uma loja no Mercado Livre, depois que eu zerei o jogo. Mas espera, eu não tenho PlayStation 3, como que eu teria zerado esse jogo? Então, eu já comentei algumas vezes, mas antes de ser VTuber eu fazia lives mostrando a cara. E nessa época eu descobri que o emulador de Xbox 360 conseguia emular quase que perfeitamente o jogo. Então sim, em live eu zerei Sonic 2006. E cara, eu amo esse jogo. Passei raiva e quase não consegui zerar de tanto bug que rolava na gameplay. Mas é muito triste que eu mal consigo provar isso pra vocês, já que tem mais de 1 ano e eu não salvei os VODs daquela época. O máximo que eu tenho é um clipe do moleque que chama Pinto. E mesmo assim, se ele apareceu na tela, eu censurei a minha cara. Pois é, mano. Eu não citei todos os jogos de Sonic que eu joguei nesse vídeo. Tem bem mais. Mas eles não são relevantes pra história que eu queria contar aqui, que é sobre essa música que me acompanhou a vida inteira, pode dizer. Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo. Que bom, foi um tanto diferente do costume aqui do canal. Eu não falei de como foi jogar um jogo em si, mas sim de como foi descobrir os tais jogos e da maneira mais bizarra possível, que foi por meio das músicas.
músicas deles. Mas é aquilo, é um negócio que eu queria tirar do meu peito, igual o vídeo de Zelda que saiu esses dias. Bom, obrigado por ter ouvido esse vídeo até aqui. E lembrando que se você gostou do vídeo, você pode apoiar deixando aquele like, mandando esse vídeo para algum amigo. E lembrando que caso você queira me ajudar mais com um like, você pode virar um membro aqui do canal, recebendo benefícios como esse povo que tá aparecendo aqui na tela. E mais uma vez, obrigado e nos vemos no próximo vídeo.